Irmãos, hoje nós iniciamos essa campanha, a campanha 8 decisões para mudar a minha vida, ou para mudar a sua vida, amém? Para mudar as nossas vidas. Nós temos falado com os irmãos que as nossas vidas, amados, elas são feitas de decisões. Desde a fundação do mundo, o Senhor nosso Deus, Ele decidiu fazer o mundo. Ele decidiu criar. E desde então, tudo é pautado por decisões. Esse versículo de Jeremias, eu quero dizer para os irmãos que eu já tinha lido esse versículo, mas quando o Espírito Santo ele quer tratar conosco em áreas específicas, a palavra do Senhor fala de uma forma diferente, não é? E esse versículo, amados, ele tem falado muito conosco e queimado muito nos nossos corações, quando ele diz assim: o meu povo, ele é curado, mas superficialmente. Se diz paz, onde na verdade não há paz. E isso é algo, amados, que nós como igreja, nós somos confrontados nessa noite, porque nós falamos muito e gostamos muito daquele texto da palavra, quando uma mulher, ela perdeu o seu filho, não é? O filho dela morreu, e quando o filho dela, a criança morre, a palavra do Senhor diz que ela sai de dentro da sua casa, e quando ela encontra com pessoas, porque ela estava indo ao encontro do homem de Deus, para que ele orasse e o seu filho voltasse a ter vida. A palavra do Senhor diz que ela encontra com algumas pessoas. E ao se encontrar com as pessoas perguntavam para ela assim: vai tudo bem? E qual era a resposta dela, amados? Tudo bem. Vai tudo bem? Tudo bem. E muitas vezes nós nos apegamos a esse texto bíblico. E mesmo que esteja tudo péssimo, tudo terrivelmente horrível, a gente diz o quê? Está tudo bem. Como se dizer que não está tudo bem fosse algo que diminuísse quem Deus é. Essa campanha, amados, de 8 decisões, ela vem para tratar a respeito disso. Porque quando nós falamos está tudo bem, e não há um propósito de cura, a ferida ela é curada superficialmente. E onde não há paz, a gente fica dizendo, há paz. Deixa eu perguntar, é só comigo que acontece? De eu perguntar para alguém se está tudo bem, sabendo que está tudo mal, e a pessoa responder que está tudo bem? É só comigo que isso acontece? Eu sei que está tudo mal, péssimo, terrível, aí eu mando uma mensagem para alguém. Paz, irmão, tudo bem? Como vai você? Estou ótimo. Encerrou o assunto. Dizem paz, paz, quando na verdade não há paz. Veja que aquela mulher, amados, no Velho Testamento, quando ela disse, está tudo bem, não é porque estava tudo bem, é porque ela não queria perder tempo de se encontrar logo com a pessoa que poderia ajudá-la a resolver uma situação. Porque, amados, talvez já tenha acontecido com você também. Geralmente, se a gente diz para alguém assim, ó, está tudo bem? E a pessoa diz, está. Perfeito, encerrou o assunto. Existem pessoas para quem você diz assim, se a pessoa perguntar para você, está tudo bem? E se você disser assim para ela assim, não está bem. A pessoa vai falar assim, Deus te abençoe e vai ficar, e ó, vai embora. Mas muitas vezes as pessoas perguntam para nós, está tudo bem? E nós dizemos que está tudo bem, porque na verdade a gente não quer falar sobre esse assunto.
Nós não queremos falar sobre aquilo que nos fere, aquilo que nos dói, aquilo que nos machuca. Durante essa ministração, eu preparei alguns slides, o pessoal da comunicação vai passando, porque tem algumas coisas que eu quero falar nessa noite, amados, e eu preciso usar todos os recursos possíveis para que isso fique gravado em nós. Eu não sei você, mas eu tenho o hábito de anotar. O pastor Michael tem o hábito de gravar, ele coloca o celular para gravar. Tudo bem, amados, nós somos tecnológicos, você pode depois assistir a live na sua casa. Se você precisar, trazer de volta. Mas a intenção nossa é que você não perca o que o Senhor tem para falar com as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Pode pôr o primeiro slide, por favor. Amados, para nós começarmos a conversar sobre isso, nós precisamos entender essas 3 frases. Primeiro, eu não sou aquilo que falam de mim. Certo ou errado, irmãos? Certo ou errado? Eu não sou, eu não sei você. Você pode dizer que você não é o que as pessoas falam de você? Sim ou não? Tem pessoas que falam de mim o que eu sou. Tudo bem, mas não necessariamente. Tudo o que as pessoas falam a respeito de mim, às vezes não diz respeito a mim. Eu não sou aquilo que as pessoas falam ou pensam que eu sou. Geralmente, quando a gente fala isso, a gente pensa em falar mal. Mas pode ser que alguém fale assim: puxa vida, ela é um amor de pessoa, maravilhosa. E, na verdade, não ser. Não é? Segunda frase: eu não sou o resultado de um projeto mal feito. Amado, quem te projetou? Quem? Ele faz alguma coisa ruim? Ele faz alguma coisa imperfeita? Você conhece algo de Deus que deu errado? Não. Aquele que é perfeito só pode fazer coisas perfeitas. Nós não somos um projeto mal feito. O projeto, ele é perfeito. Pastora, por que às vezes as coisas dão errado? Porque às vezes a gente sai fora do projeto. Amém? Mas o projeto é perfeito. E eu não sou o meu pecado. Eu não sou o meu pecado. Eu sou Marilsen. Eu não sou o pecado que eu cometi. Eu não sou o pecado no qual talvez eu esteja presa. Eu sou Marilsen. Aquele que rouba, nós costumamos dizer assim, ele é ladrão. Na verdade, ele é José. Amém? Aquele que mente, nós dizemos que ele é mentiroso. Mas na verdade, ela ou ele é Maria, é Antônio, é, sei lá, Francisca. Nós não somos o pecado que cometemos. Amém? Então eu quero, em nome de Jesus, que você declare comigo essas 3 frases. Se você disser assim: mas eu não tenho muita certeza, eu quero, em nome de Jesus, dizer, ainda que seja profeticamente, você vai declarar essa palavra sobre a sua vida. Amém? 1, 2, 3. Eu não sou aquilo que falam ou pensam sobre mim. Eu não sou o resultado de um projeto mal feito. Eu não sou o meu pecado. Glória a Deus. Amém? Próximo slide. Amados, essa é uma verdade. Todos nós precisamos de Deus. Amém? Todos nós precisamos de Deus, para não sermos aquilo que falam a respeito de nós. Todos nós precisamos de Deus, para não sermos um projeto mal feito. Todos nós precisamos de Deus, para não nos tornarmos o nosso pecado. Todos nós precisamos de Deus. Eu preciso da ajuda de Deus. Sozinha eu não consigo. Quem aqui já tentou sozinho? Eu já tentei sozinha.
que aconteceu, irmãos? Deu errado. Porque nós não conseguimos sozinhos. Todos nós precisamos da ajuda de Deus. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia, ou pode passar o slide, já está o versículo de Provérbios 4:23. Provérbios 4:23, ele diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. Amados, a palavra do Senhor diz assim, que nós devemos guardar os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, devemos guardar as nossas mãos, devemos guardar os nossos pés, devemos guardar os nossos pensamentos. Mas a palavra diz que sobre tudo o que nós devemos guardar, o que é o principal? O nosso coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. Por quê? Porque no nosso coração, dele procede as fontes da vida. E quando a palavra fala a respeito de fontes da vida, amados, a palavra de Deus, às vezes a gente pensa assim, é o sangue, né? Bombear o sangue. Não. Quando a palavra de Deus fala a respeito de coração, a palavra do Senhor está falando das nossas emoções. Amém, irmãos? Das nossas emoções. Eu não sei se você já viveu essa experiência, mas pensa assim, amados, segunda-feira, domingo teve um culto maravilhoso, você foi para sua casa, sei lá, comeu uma pizza, né, uma jantinha gostosa, um lanchão, não é? Deitou e dormiu. Quando você acorda de manhã, se fosse sábado, você acordaria com um sorriso no rosto. Mas como é segunda-feira, parece que dá um negócio na gente, você fala assim, segunda-feira. Amados, onde que isso acontece? Nas nossas emoções. Porque alguém disse para nós que segunda-feira é ruim. Alguém disse para nós que segunda-feira é um dia pesado, que segunda-feira não é um dia legal. Alguém lançou isso em nós, essa semente em nós, e agora parece que é verdade. Sobretudo, amados, o que nós vamos guardar, nós precisamos guardar o nosso coração. Quando a palavra do Senhor fala sobre isso, fala das nossas emoções. Porque, amados, das nossas emoções é que nascem as fontes da vida. Nós, humanos, filhos de Deus, desde que éramos criaturas, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Amados, se nós não cuidarmos das nossas emoções, o que acontece com o nosso corpo? Adoece, não é? Ele adoece. Se nós não cuidarmos das nossas emoções, que estão ali na nossa alma, o que é que acontece com o nosso espírito? Ele morre. Porque, amados, quando nós estamos motivados, orar é maravilhoso. Mas e naquele dia que você está triste, amargurado, magoado, ressentido? É fácil orar? A gente vai orar, a minha oração, amados, muitas vezes é dizer assim, Senhor, sonda o meu coração. Sonda. Vem cá, Deus. Sonda o meu coração, porque eu não vou conseguir nem falar. Às vezes meu coração, as minhas emoções estão tão abaladas que eu não consigo orar. E a minha oração é falar assim, Senhor, eu preciso que o Senhor venha aqui, olha como eu estou. Por isso, amados, mais do que nunca, nós como igreja, nós precisamos reconhecer que nós somos corpo, alma e espírito. Nós estamos como igreja muito acostumados a cuidar do quê? Da cura do corpo, da cura do espírito, mas muitas vezes nós temos deixado a cura da alma, a cura das emoções, e temos vivido como diz Jeremias, superficialmente. Eu quero dar um exemplo. Oxô, me permite usar você como exemplo?
Sim? Amém. O nosso irmão Silvio, ele sofreu um acidente, né, Show? Um acidente de moto. Teve um grande livramento do Senhor e nós somos gratos por isso. Se você for conversar com o irmão, ele vai te contar o acidente, como foi. E aí aquela coisa, Show, tem que contar 300 vezes. E ele vai te contar que ele machucou a perna, vai te contar que ele fez uma cirurgia, que ele vai precisar fazer outra, e que ele já foi ao médico, que ele foi medicado. E a gente fala assim, uau, glória a Deus, que bom. E o susto que o Show passou. E o medo que ele sentiu. E a sensação terrível de ficar internado no hospital sozinho. Nos preocupamos com isso, irmãos? Isso é onde? Isso é na alma. Quando nós pensamos na mulher com fluxo de sangue, lembra da passagem lá, daquela cura que Jesus operou, da mulher com fluxo de sangue? Nós pensamos assim, era uma mulher que ela tinha uma enfermidade, uma hemorragia, já fazia muitos anos que ela sofria por causa disso, e aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, e o Senhor disse que dele saiu virtude, saiu cura, saiu o poder de Jesus, e aquela mulher foi curada. Quando nós vemos essa passagem, nós pensamos o quê? Havia uma enfermidade física, e a enfermidade física foi curada. Amados, aquela mulher não tinha somente uma enfermidade física, ela tinha uma enfermidade na alma. Aquela mulher, ela era rejeitada. Aquela mulher era tratada como imunda. Aquela mulher, ela tinha que ficar afastada da sociedade. Aquela mulher, ela não podia estar no meio dos demais. Pensa que ela ia no supermercado? Não podia. Pensa que ela estava nos lugares públicos? Não podia. A enfermidade física era algo que os homens se importavam, né? As pessoas ali na época se importavam. Mas e a enfermidade na alma dela? E a mágoa que isso havia gerado? Por isso Jesus, ele sempre dizia assim, vai, porque a tua fé, ela te salvou. Sabe por quê, amados? Porque não basta curar o físico. As nossas emoções precisam ser curadas. E eu quero dizer para você, Jesus cura as emoções. Amém? Jesus cura. Eu quero dizer para os irmãos que eu sou muito a favor, amados, de se buscar recurso na medicina. Eu sou muito a favor de que as pessoas estejam indo ao psicólogo. Porque existem coisas que a gente não consegue falar com quem está perto. A gente precisa, às vezes, falar com uma pessoa que a gente possa entender, que não vai nos julgar, não vai nos medir. Uma pessoa disposta a nos ajudar. Penso que temos que ter cuidado. Amém? Com os psicólogos que nós vamos nos relacionar. Mas eu penso que é uma profissão extremamente necessária. Como também penso que a psiquiatria também é muito necessária. Muito necessária. Eu quero dizer para os irmãos que eu não sou contra tomar remédio. Porque se eu posso tomar remédio para dor de cabeça, se eu posso tomar remédio para dor de barriga, se eu posso tomar remédio para... Por que eu não posso tomar remédio se eu estou com uma dificuldade em relação às minhas emoções? Mas da mesma forma que se eu crer, Jesus cura a minha dor de cabeça. Jesus cura a minha dor de barriga. Jesus também cura a dor e as enfermidades da minha alma. Amém? Nós precisamos crer. Mas durante muito tempo, amados, e não sei, acho que desde sempre, toda vez que nós falamos de um milagre que Jesus ele realizou, nós nos prendemos à cura física. E nos esquecemos da cura da alma. Pensa naquele homem que estava lá, não sei quantos anos, na beira daquele tanque de Betesda. E aí, ninguém ajudava ele a entrar no tanque. Irmãos, se aquele homem tivesse sido curado somente no seu corpo físico, ele continuaria infeliz.
ele continuaria se sentindo rejeitado. Mas eu creio, porque Jesus, ele é perfeito. A obra dele foi perfeita na vida daquele homem. Amados, nós precisamos falar a respeito de saúde emocional. Nós vivemos tempo, e assim, amados, essa pandemia que nós vivemos, ela veio e revelou muitas coisas. E para mim, uma das principais coisas que essa pandemia revelou é a nossa fragilidade emocional. A nossa fragilidade emocional. Nós, o ser humano, nós nos relacionamos, pode mudar. Nós nos relacionamos em 3 dimensões. A primeira dimensão, amados, que nós nos relacionamos é com Deus, amém? Quero dizer para você, mesmo quem não conhece, nunca ouviu falar de Deus, ele tem dentro de si um vazio, e ele sempre vai procurar preencher esse vazio. E se ele não conhecer a Deus, esse vazio nunca vai ser preenchido. Nós nos relacionamos com Deus. Em segundo lugar, nós nos relacionamos conosco mesmos. Amém, irmãos? Nós temos que ter um relacionamento. Quando a gente fala hoje a respeito de autoajuda, de coaching, né? Se usa muito dizer assim, olha, olhe para o espelho e diga assim, você é um vencedor. Você vai conquistar. Sabe por quê, irmãos? Na verdade, nós precisamos nos relacionar conosco mesmo. Esses dias eu falei para uma irmã, a irmã falou para mim assim, pastora, tem algumas guerras que eu tenho dificuldade em vencer. E eu disse para ela assim, olhe para o espelho e diga assim, Fernanda, a irmã Fernanda, eu falei para ela, Fernanda, aquieta, fica quieta, não se mexe, não dê a sua opinião, não faça a sua vontade. Todos nós, irmãos, muitas vezes temos que olhar para nós mesmos e dizer assim, Marilsen, quieta. Para de fazer o que não deve. Para de colocar a mão onde não é para você. Isso é um relacionamento, amados, que nós temos que ter conosco mesmos. Uma pergunta que eu sempre faço, e geralmente eu faço para casais, mas eu quero fazer para os irmãos individualmente. Se tirarem de você a sua esposa ou o seu esposo, ou você que é solteiro, se tirarem de você os seus pais, se tirarem de você os seus filhos, ou você que é solteiro, talvez os seus irmãos, se tirarem de você os seus amigos, o que sobra? O que é que sobra, irmãos? Quem sou eu? Independente do marido que eu tenho, dos filhos que eu tenho, dos pais que eu tenho, dos amigos que eu tenho, quem sou eu? Nós precisamos, amados, nos relacionar conosco. Davi, muitas vezes, quando a gente lê os Salmos, ele fala, pobre homem que sou. Davi, ele fala assim, Senhor, cria em mim um espírito reto. Olha, eu reconheço que eu preciso ser transformado, porque eu estou me enxergando. E em terceiro lugar, amados, nós precisamos ter um relacionamento com outras pessoas. O Senhor não nos fez para vivermos sozinhos. Qualquer pessoa que diga assim, eu não quero viver com ninguém, não quero me relacionar com ninguém, essa pessoa está com sérios problemas. Porque o Senhor não nos fez para sermos sozinhos. O Senhor não nos fez para a solidão, amém? O Senhor nos fez para andarmos juntos, para termos companhia. Quantas vezes Jesus, né? Mesmo lá na criação, quando Deus olhou para Adão e disse assim, não é bom que o homem esteja só. Eu quero te dizer que o Senhor não olhou para Adão e viu somente a falta de uma esposa. Deus viu a falta de filhos. Deus viu a falta de amigos, pessoas com quem Adão pudesse se relacionar. Amados, nós precisamos conversar sobre isso. Nós não podemos anular essa questão da nossa vida, que é a nossa vida sentimental, a nossa vida emocional.
É necessário falar a respeito disso. É necessário nós entendermos que o Senhor olha para nós e Ele nos vê de forma completa, de forma inteira. E muitas vezes nós nos calamos. Pode passar o slide? Pode passar. Amados, veja esse slide. Se comparássemos os problemas emocionais com uma árvore, a raiz dessa árvore seria a orfandade. O que é orfandade? Orfandade é o contrário de paternidade. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Muitas vezes nós temos a impressão, ou nós dizemos, ou porque aprendemos assim, que órfão é aquele cujo pai ou a mãe faleceu. Não é isso que a gente aprende? Eu quero dizer para você que o sentimento de orfandade não necessariamente é assim. Porque tem pessoas que, ainda que tenham perdido o pai e perdido a mãe, elas não têm o sentimento de abandono, elas não têm o sentimento de que foram deixadas para trás, elas não têm o sentimento de perda. A orfandade é um sentimento que gera isso em nós. Quantas pessoas que às vezes pode ser que tenha pai, tenha mãe, tenha irmãos, tenha amigos e se sente órfão, se sente sozinho, se sente abandonado, se sente perdido. Esse sentimento de orfandade, irmãos, quero dizer para você que principalmente para nós que temos Deus por Pai, é o pior sentimento que nós podemos ter. Esse sentimento de orfandade, Jesus ele sentiu lá na cruz, quando ele estava crucificado, e a palavra diz que Deus virou o rosto, se afastando de Jesus. E aí Jesus disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele sentimento, naquele momento, era o sentimento de orfandade. E muitas vezes, amados, nós podemos estar dentro de nós com esse sentimento. Sabe aquele sentimento? Ninguém me ama, ninguém se preocupa comigo, ninguém está disposto a me ajudar, ninguém enxerga a minha situação. Sentimento de orfandade. O tronco dessa árvore é a rejeição. Geralmente, quem tem o sentimento de orfandade também se sente rejeitado ou rejeita. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Uma criança que ela não foi cuidada, protegida pelos seus pais, e ela é rejeitada. Geralmente é uma criança que, por mais que você queira trazer para perto, abraçar, cuidar, o que a criança faz? Nem vem. Nem vem. Para quê? Para depois você me abandonar? Para depois você me jogar fora? Não. Eu estou falando isso de uma criança, irmãos, mas quantas vezes é isso que nós vivemos? Quando nós dizemos assim: olha, eu já confiei em alguém, e hoje eu não tenho ninguém em quem confiar, então não adianta vir querer conquistar minha confiança, porque eu não vou confiar mais. A pessoa, ela tanto rejeita, por quê? Porque ela se sente rejeitada. O tronco dessa árvore seria a rejeição. E os galhos dessa árvore, amados, são as compensações. Por que compensação, amado? Porque se você não me ama, se a pessoa que eu quero que ela me ame, ela não me ama, eu preciso compensar isso. Porque é isso que nós fazemos, nós compensamos as ausências. Por exemplo, eu fiquei frustrado.
Hoje eu tinha que sair, e aí eu ia passear, eu passei e não deu certo, eu fiquei frustrado também, e ninguém conversa comigo. Vou me trancar dentro do quarto e vou assistir uma temporada inteira na Netflix. Compensação. Não vai me fazer bem. Eu poderia procurar uma outra atividade, mas eu vou compensar. Outro tipo de compensação, amados, por exemplo, eu sou um adolescente e eu amo alguém, estou apaixonado, estou apaixonada. Mas a pessoa por quem eu estou apaixonada, ela não se interessou por mim. Então agora eu vou pegar todas. Agora eu vou pegar todos. É compensação. Por causa do quê? Por causa dessa rejeição. Essa rejeição que nasceu onde? Lá na orfandade. Outro galho que seria a codependência. O que é codependência, irmãos? É eu conviver numa situação de dependência e eu me tornar codependente daquilo. Por exemplo, uma pessoa convive com outra pessoa que ela tem um problema de se socializar com alguém. Ela tem dificuldade de socialização. Por exemplo, se eu fosse casada com uma pessoa que tivesse dificuldade de ter amizade, de socializar. O que eu faço? Porque eu estou casada com ele, então eu também vou me fechar. Então agora eu também não faço mais. Então a pessoa ela tem uma dificuldade, uma dependência, e eu sou codependente dela. Agora, ao invés de ajudá-la a sair desse lugar que não é legal, eu me torno igual a ela. Isso é codependência. Religiosidade. Irmãos, o que é religiosidade? Religiosidade é ter cabelo comprido ou curto? Religiosidade é se eu uso maquiagem ou se eu não uso? Religiosidade é se eu vou todo dia na igreja ou se eu vou só de domingo? Não, irmãos, isso não tem nada a ver com religiosidade. Isso tem a ver com que eu sirvo a Deus do jeito que eu quero. Amém? Eu sirvo, aliás, amados, perdão, não é do jeito que eu quero. Eu sirvo a Deus do jeito que Ele me chamou para servi-lo. Corrigir, né? Porque eu não sirvo do jeito que eu quero. É do jeito que Ele me chamou para servi-lo. Religiosidade tem a ver, irmãos, eu vou na igreja, porque senão o irmão vai me cobrar. Eu vou levantar a mão, porque todo mundo levantou. Eu até vou ter uma Bíblia, só para as pessoas na rua verem que eu sou crente. Isso é religiosidade. Religiosidade é ter as atitudes de uma pessoa religiosa, fazer o que uma pessoa religiosa faz sem ser. Amém? Porque a palavra religioso, irmãos, ela vem de temente a Deus, de devoto a Deus. Amém? Não tem nada errado em eu ser religioso. Aliás, os religiosos têm permanecido, não é? A religiosidade é eu fazer, mas sem ter relacionamento nenhum com Deus. Isso é religiosidade. Desvios de sexualidade seria um dos galhos. Eu quero dizer, amados, que nós, às vezes eu acho bom, às vezes eu acho ruim, mas nós somos muito inocentes. Quando a gente fala a respeito de sexualidade, a gente fala muito a respeito da relação homem com homem, mulher com mulher, não é? Que a palavra de Deus desaprova. Irmãos, mas e relacionamento ser humano e animal? E relacionamento ser humano e objeto? Relacionamento ser humano e planta? Existe. São desvios na sexualidade. Que tem um tronco de rejeição. Que nasceu lá na orfandade. Vícios. A pessoa precisa suprir essa falta. Precisa fugir dessa rejeição. Amados,
nós precisamos resolver isso. Mas entendendo que a solução começa onde? O que é que nós temos que fazer, irmãos? Cortar os galhos? O que vocês acham? É cortar o galho que resolve o problema? O que nós temos que fazer, irmãos? Irmãos, fala alto que eu não escuto. Por causa da máscara eu não escuto. O que a gente tem que fazer, irmãos? Se eu quero acabar com uma árvore, o que eu tenho que fazer? Acabar com a raiz. Eu tenho que acabar com a raiz. Porque se eu cortar os galhos, o que vai acontecer? Vai crescer de novo. E eu quero dizer, amados, que a palavra de Deus, ela é perfeita. E a palavra diz assim, que ao cheiro das águas, o que acontece com a árvore? Ela nasce de novo. Ou seja, se eu não acabar com a raiz, queimar, fulminar, exterminar, acabar com tudo, ao cheiro das águas, ainda que seja uma árvore que eu não queira, o que vai acontecer com ela? Ela vai nascer de novo. Amados, quando nós falamos a respeito de orfandade, eu quero só frisar um pouquinho isso aqui. Nós cantamos uma canção com o Ministério de Louvor, que diz assim: Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Amados, se nós não resolvermos a questão da orfandade, nós estamos cantando da boca para fora. Se nós não entendemos quem é esse Deus, que nos chama de filho, a quem nós chamamos de pai, nós vamos sim nos sentir rejeitados. E aí nós vamos começar a buscar compensações. Nós precisamos entender. Próximo slide. Irmãos, para que a gente resolva isso e corte o mal pela raiz, nós precisamos identificar e precisamos remover esses galhos, esses bloqueadores. Nós precisamos tirar isso das nossas vidas. Aqui tem uma lista, eu vou ler. As áreas que nós precisamos resolver. Talvez, eu quero fazer aqui, faz comigo uma análise da sua vida. Eu não quero saber, só se depois você quiser me contar. Mas assim, vai contando. Você fala assim, ó, quando eu disser alguma coisa que você precisa resolver, você fala assim, esse. Só para você saber mais ou menos como você está, tá bom? Eu vou esconder minha mão aqui atrás e vou contar. Áreas que nós precisamos ser curados: compulsão, sexualidade, codependência, ira, baixa autoestima, dependência química, procrastinação, ansiedade, rejeição, religiosidade, julgamentos, luto, perdas, pânico, medo, depressão, jogos, mídia social, trabalhar demasiadamente, murmuração, fofoca, maledicência, entre outros. Amados, nós precisamos resolver. Sabe por quê? Por que é que o povo de Israel andou 40 anos no deserto, irmãos? Qual que era o erro deles? Murmuração. Tudo reclama, tudo reclama, tudo reclama, tudo reclama. Próximo slide. Quando vivemos a paternidade de Deus, vivemos a aceitação como filhos amados de Deus. E em nós passa a ser gerado o fruto do Espírito de Deus, que é o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Amém, amados? Quando nós vivemos a paternidade de Deus, nós vivemos a aceitação como filhos. Por que é que as coisas estão dando errado na minha vida? Não sei.
Mas eu tenho certeza que há um propósito, porque tudo que Deus faz é perfeito e Ele é meu Pai. Ele me ama. Deus não vai permitir que venha sobre mim algo sem propósito. Deus não vai permitir que aconteça algo na minha vida sem que Ele vá me levar para um determinado lugar onde Ele quer. Amados, isso é sentimento de paternidade. Quando nós não nos sentimos como filhos de Deus, o que nós fazemos? O que o povo de Israel fazia. Então, lá no Egito tinha cebola. Lá no Egito, a gente tinha carne. Lá no Egito, a gente apanhava, a gente era humilhado, mas pelo menos a gente dormia dentro de uma casa. Amados, quantas vezes é isso que nós fazemos? Então, o que adianta? O que adianta eu ter um Deus que é o dono do ouro e da prata, se hoje eu preciso pagar minha conta de água e eu não tenho dinheiro? Se agimos dessa forma, é porque não reconhecemos Deus por Pai. Não entendemos o Pai que temos. Se você, pai, nunca fez o que eu vou dizer para você, eu te desafio a fazer e a colher bons frutos. O dia que seu filho te desobedecer, deixe ele sofrer as consequências. Que ele vai, no final, ele vai dizer para você assim: pai, o senhor tinha razão. Pai, mãe, agora eu reconheço que eu errei. Porque quando nós ficamos livrando os nossos filhos das consequências dos erros que eles cometeram, o que vai acontecer depois, irmãos? Vai cometer outro erro, e outro erro, e outro erro. Próximo slide. Amados, quando nós vivemos assim, é possível restaurar o nosso relacionamento com Deus, conosco mesmo e com os homens. Pode passar. As questões emocionais revelam o quanto nós somos frágeis e vulneráveis. Fomos criados, irmãos, para ser o quê? Fortes. Você tem que ser forte. Amém, amados? Nós somos fortes. Mas as questões emocionais, elas mostram o quanto nós somos vulneráveis. Quem aqui, nunca ouviu ou nunca falou assim: fala mal de mim, mas não fala do meu filho? Bate em mim, mas não rela no meu filho. Por quê, amados? Porque é questão emocional. Como assim? É meu filho, é o meu amor, Como que faz para o meu filho? Não, isso é uma questão emocional. E aí mostra o quanto nós somos frágeis. Deixa eu perguntar, quantos irmãos aqui na igreja tiveram Covid? Eu tive. Levanta a mão quem teve Covid. Dos que tiveram Covid, quem teve medo de morrer? Eu vou confessar para os irmãos. Teve um dia que eu acordei mais ruim. Eu falei: Jesus, se for hoje, se é hoje, Senhor, eu vou começar a orar. Senhor, me perdoa os meus pecados, já ajeita a minha casa, arruma uma mulher bem feia para o Maicon casar de novo, porque sozinho não dá para viver, irmãos? Aí eu orei por ele, ser uma mulher bem feia, para ele lembrar de mim. Irmãos, as questões emocionais, elas mostram o quanto nós somos frágeis e vulneráveis. Por que nós às vezes temos medo de morrer? Porque a gente sabe que a morte, ela não é uma questão somente física. Nós temos medo. O medo, amados, eu tenho convicção que o meu medo, o seu medo não é de morrer. Morrer pelo morrer. Mas e meus filhos? E meu marido? E meus sonhos? E meus netos? E aquilo que eu planejei? E tudo isso é emocional. Irmãos, próximo slide diz assim: a mesma força que você tem aplicado em sua dor, pode ser aplicada na sua cura. Deixa eu perguntar, quando você está doente, e você quer ser curado, nós não aplicamos força, não é? Eu preciso aplicar força para, quando eu estou doente, existe uma força lutando contra mim, para que eu fique doente.
eu preciso aplicar essa mesma força para ficar bem. Vocês já viram aquela história assim? Se for para falar de uma desgraça, a história bomba. Mas quando nós vamos buscar cura, vamos buscar falar bem, parece que não tem assunto. Quando eu estou doente, geralmente se diz assim: nossa, eu estava morrendo. Morrendo. Mas quando está bem, a gente fala assim: normal. Estou vivendo. Como se não fosse algo tremendo. Irmãos, nós estamos nessa campanha. 8 decisões para mudar a sua vida. Pode mudar o slide. A primeira decisão que nós precisamos tomar é a decisão de admitir que nós precisamos reconhecer o lugar onde nós estamos, para que possamos sair dele. Reconhecer que nós temos sim necessidades emocionais, enfermidades emocionais que precisam ser curadas. Hoje aconteceu uma coisa na minha casa, vou citar, tá bom, marido? O pastor Maico falou assim para mim, assim, eu falei: pastor, por que o senhor tocou em pé quinta-feira? Irmãos, é uma coisa que todos nós fazemos, tá? Ele falou assim: porque esqueceram o suporte do meu teclado. Aí eu falei para ele assim: esqueceram quem? Quem é o tecladista dessa família? Irmãos, sabe a palavra mais difícil que tem de ser dita? A palavra errei. Não, sabe o que aconteceu? É que aí aconteceu isso aqui. E dizer errei, foi eu que fiz. Eu esqueci. Eu não fiz o que deveria ser feito. Irmãos, como é difícil. Por isso esse tem que ser o primeiro passo. Nós precisamos admitir. Eu preciso admitir que eu tenho falhas, eu tenho erros, eu tenho áreas na minha vida que eu não deixei Jesus entrar e eu não deixei Ele transformar. Tem áreas na minha vida que eu prefiro não tocar no assunto. Próximo slide diz assim: eu decido admitir que eu tenho problema com... É uma decisão, irmãos. Eu preciso postar no Facebook que eu tenho um vício? Não. Você precisa se apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, eu admito. Eu admito que há em mim algo que é um problema e que precisa ser resolvido. O próximo slide diz assim: tudo sobre o que você não pode falar está fora do controle na sua vida. Irmãos, qual é o problema de uma mulher casada? Claro, irmãos, uma conversa assim, né? Não no microfone igual eu vou falar agora, né? Uma conversa entre amigas. Uma mulher dizer assim: eu mantenho relação sexual com meu marido. Tem problema, irmãs? Tem alguma coisa de errado com isso? Não. Não vai falar no microfone, contar a história, né, irmãs? Mas não tem problema. É natural, é normal, é assim mesmo que Deus mandou que acontecesse. Foi Deus que criou. Por isso que é bom. Mas quando nós não podemos falar, não fala disso. Não toca nesse assunto, é porque tem problema. Se você falar para o seu filho assim: filho, e aí, a sua escola? Não quero falar. O dia que o marido chega em casa, a mulher fala assim: como foi no trabalho? Não toca nesse assunto. Deu errado. Deu problema. Tudo sobre o que você não pode falar está fora de controle na sua vida. Existem pessoas que a gente não pode falar sobre a vida financeira. Dízimo? Não toca nesse assunto, é porque é um problema. Existem pessoas que a gente não pode tocar em determinados assuntos, porque não quer conversar sobre isso. Amados, é assim que a gente detecta problema. O próximo slide diz assim: não ande no futuro, nem tampouco estacione a sua vida no passado. Irmãos, como chama o dia que nós estamos vivendo?
Hoje, se eu for ficar vivendo do passado, não, porque quando eu era pequena, quando eu era menino, quando um dia lá atrás o meu pai, quando aquele meu amigo, irmãos, nós não vamos viver. Eu preciso perdoar. Eu preciso decidir que eu vou viver o dia de hoje. Eu quero dizer para você, amados, que eu amo o passado. Mas no passado eu amo aquilo que me ensinou alguma coisa. Aquilo que me foi frustração, eu, graças a Deus, que eu já esqueci. Aquilo que me foi motivo de tristeza, eu já esqueci, irmãos. Eu vou contar algo para os irmãos, que pode parecer, não sei como as pessoas vão receber o que eu vou dizer. Mas eu quero dizer para vocês que eu esqueço que meu pai faleceu. Eu esqueço. Às vezes eu assusto, que eu esqueço que meu pai faleceu. Eu chego na porta da casa, né, da minha mãe, e assim, é como se ele estivesse lá, porque eu esqueço. Eu não posso ficar alimentando o fato do meu pai ter falecido. Eu alimento o fato que eu amo meu pai. E que meu pai, o tempo que ele pôde, ele foi bom para mim. E eu não posso deixar que a tristeza de não tê-lo hoje seja maior do que a alegria de tê-lo durante 45 anos de vida. Irmãos, nós precisamos tratar com isso. Mas a gente também não pode ficar querendo viver o futuro. Amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu falo, amanhã eu compro. Irmãos, deixa eu falar para você, que garantia você tem do dia de amanhã? Eu não tenho garantia nenhuma. Eu não tenho. Então eu vivo hoje. Ah, então você é contra planejamentos? Não, irmão, eu sou extremamente a favor. Nós precisamos planejar o nosso futuro. Mas eu planejo o futuro e vivo o presente. Amém? Eu planejo o meu futuro. Sou grata a Deus pelo passado. Planejo o meu futuro, mas eu vivo o meu presente. Amados, eu quero só dar algumas definições para os irmãos. Pode passar o slide. Estágios de compensação. Primeira coisa, irmãos, olha, lembra lá, a orfandade, a raiz, o tronco da árvore. E aí a gente tem as compensações. Para quê? Para compensar a rejeição e a orfandade. Estágios de compensação. A gente começa com hábitos. Por exemplo, se eu passar naquela rua, eu vou falar mal da pessoa que mora lá. O que eu tenho que fazer, irmãos? Eu tenho que parar de andar naquela rua ou eu tenho que parar de falar mal da pessoa? Eu tenho que parar de falar mal. É isso que a Bíblia fala. O que é que nós fazemos? Paramos de passar naquela rua. Eu compensei, eu não resolvi. Na verdade, melhor é que eu passe naquela rua, me encontre com a pessoa e diga para ela assim: olha, quero te pedir perdão. Porque todos os dias, quando eu passo na frente da tua casa, eu falo mal de você. Eu quero pedir que você me perdoe. Muito obrigada. O contrário disso é compensação, amados. Nós temos hábitos que nós precisamos, não é disfarçar, mas nós precisamos deixar. Segunda compensação é compulsão. A gente ouve muito falar assim de pessoas que têm compulsão por alimentos, compulsão por gastar dinheiro, compulsão por sexo. O que é compulsão? Compulsão é o impulso ou a sensação de estar sendo levado de uma forma irresistível a fazer algo. Sabe aquela coisa, eu não quero, mas está indo? Isso é compulsão. Não quero comer, não quero, mas está comendo. Eu não quero fazer, mas está fazendo. Isso é compulsão. E aí, amados, o último estágio é o vício. O que é o vício? O vício é repetir a compulsão de forma que traga prejuízo para a sua vida ou para a vida de outras pessoas. Isso é o vício.
é repetir a compulsão. Toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Por exemplo, a pessoa muitas vezes não, de fato. A pessoa que é viciada em álcool, ela abre uma garrafa de alguma coisa ali. E ela é viciada, ela vai bebendo, 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 bebendo. Quando acaba, ela fala, acabou? Irracional. Não é aquela coisa que você fala assim, e isso, irmãos, eu estou falando do álcool, mas estou dizendo de tudo. Eu não sei você. Graças a Deus, o Senhor eu estou num processo de libertação de Coca-Cola. Estou lutando, irmãos, não é fácil não. Abre a garrafa. Almoçava. Não estou dizendo para os irmãos que eu não vou mais tomar Coca-Cola, viu, irmãos? Vou tomar. Pode preparar aí que eu vou tomar. Mas de forma racional e não irracional. Abre. O copo esvaziou, enche de novo. O copo esvaziou, enche de novo. Aí não dei conta de tomar 2 litros. Fecha. Dou uma voltinha. Lembrei. Vou lá de novo, irmãos. É vício. Cuidado, quem gosta muito de café. Quem gosta muito de doce. É vício. O que é o vício? É a repetição da compulsão de forma irracional. Próximo slide. O que pode atrapalhar a decisão de admitir? A negação. Eu como porque eu quero. O dia que eu não quiser, eu não como. Coca-Cola, daquele jeito, eu bebo porque eu quero. Imagina. O dia que eu não quiser, isso é negação. Eu falo porque eu quero falar. O dia que eu não quiser, eu não falo. Irmãos, isso é negar. É não admitir as nossas falhas, os nossos erros. Nós precisamos admitir. Eu bebo a Coca-Cola daquele jeito, compulsivo, porque eu não consigo. Eu não estou disposto, muitas vezes, a me esforçar para parar. Eu compro porque eu quero, porque o dia que eu não quiser, eu não compro. O dia que não quiser, que não tiver dinheiro, vai dar um jeito e vai comprar. Porque é compulsão, porque é vício. Nós precisamos, irmãos, entender que a negação é que nos faz não admitir. Eu preciso reconhecer. Há em mim um problema que tem que ser resolvido. Olha só o que diz o Salmo 32:3. Está no próximo slide. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto eu fiquei negando, Davi está dizendo isso. Enquanto eu fiquei negando, não, eu não tenho problema, eu não tenho vício, eu não tenho compulsão, eu não tenho sentimentos ruins, eu não tenho. O que a palavra ele diz aqui no Salmo? Aquilo ia corroendo os meus ossos. Os pecados faziam com que o meu corpo definhasse. Por quê? Porque estava negando. Eu não estou dizendo, amados, tem algumas pessoas que às vezes falam assim, falam tanto que eu sou estúpido, que agora eu vou ser estúpido só porque está falando que eu sou. Tem gente que fala isso, né? Irmãos, aí você já está indo para o outro lado. Aí para mim tem um nome aí que eu não vou falar não. Se alguém disser que eu sou o que eu não sou, eu vou continuar não sendo. Se isso agrada o meu Deus e glorifica o meu Deus, eu vou continuar não sendo. Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Glória a Deus. Amém? Lucas 12:2 diz: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Irmãos, não há nada que não seja descoberto. Eu quero dizer para você que enquanto nós escondemos algo, nós somos reféns de Satanás. Não é? Somos reféns. Quando eu falo, por exemplo, eu lembro quando eu era menina, e eu ia limpar a casa para ajudar minha mãe, irmãos, era de praxe eu quebrar alguma coisa. Ou era um vaso, ou era um copo. Parece que se não quebrasse, não, né? Mas eu quebrava. E quem nunca, né, irmãos? O que vocês acham que eu fazia? Eu escondia. Ela não vai perceber. E eu escondia.
Era terrível. Por quê? Muitas vezes eu me pegava seguindo a minha mãe para ver se ela já tinha visto, que já tinha quebrado. Eu ficava assim, será que ela vai contar os copos? E isso, irmãos, a gente fica refém. O dia que eu aprendi, e eu aprendi isso em Cristo, aprendi isso dentro da igreja, que se acontecesse alguma coisa, eu devia chegar e falar assim, mãe, quebrei o vaso. Irmãos, por que eu falei que eu tinha quebrado o vaso? Vocês acham que ela ficou brava ou não? Ficou, irmãos, ela gostava do vaso. Tem que ter mais cuidado. Mas, irmãos, eu não carreguei fardo nas minhas costas. Eu não fiquei refém da culpa. Mãe, quebrei o vaso, levei a bronca pela falta de cuidado e acabou. Acabou o que poderia ter durado dias. Acabou. Quando olha só, não há nada escondido, irmãos. Quando eu confesso, marido, falhei, errei, pequei. Filho, olha, fiz o que não devia de fazer. Mãe, fiz errado. Quando a gente confessa, irmãos, a verdade nos liberta. Isso é maravilhoso. Mas nós primeiro precisamos admitir. 1 João 1,10 diz assim, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Próximo slide diz assim, a negação é uma tentativa de fuga. Não fui eu não fiz, isso é tentativa de fuga. Nós precisamos entender, irmãos, para onde que nós vamos fugir? Fala para mim. Se Deus, a palavra do Senhor diz que se eu for lá no inferno, lá Ele está me vendo. Se eu for lá no céu, Ele está me vendo. Se eu me esconder, onde quer que seja, Ele me vê. Para onde que nós vamos fugir, irmãos? Do nosso Pai. Para onde nós vamos nos esconder dEle? Então, melhor eu chegar e dizer assim, Deus, pequei. Lembra do filho pródigo? Que ele falava assim, olha, eu vou chegar diante do meu pai e falar assim, Pai, pequei contra ti, pequei contra Deus. É isso, irmãos. O passado nos prende, próximo slide, nos prende nos traumas, nas perdas, nos abusos, nas vergonhas e também nos prende em grandes vitórias. Eu quero também falar sobre isso aqui, irmãos, desse aprisionamento do passado. Existem pessoas que ficam assim, mas você precisa ver. Há 20 anos atrás, um dia, aconteceu um negócio comigo, mas foi maravilhoso, tremendo. Nunca mais eu vou viver isso. Está preso numa coisa que foi maravilhosa, irmão, mas já é passado. Quando eu casei, foi lindo, maravilhoso, foi uma festa, foi um vestido, foi top, tá bom. E hoje o casamento, tá top também? Porque o que adianta ter sido maravilhoso lá naquele dia, se hoje não está? Eu preciso admitir e vir para o presente, hoje não está. Então eu preciso buscar cura. Eu preciso admitir onde que eu estou errando, para que eu possa ser resolvido. O presente, irmãos, ele nos prende quando nós falamos assim, olha, com o tempo vai melhorar. Ele não vai me aceitar. E amanhã, como será? Aí nós ficamos presos no presente. Ou nós podemos ficar presos. Perdão, irmãos, eu errei aqui no slide, que é futuro. Com o tempo vai melhorar. Eles não vão me aceitar, eu não sei, eu não estou lá no futuro ainda. Quando eu chegar lá, eu vejo. Quantas pessoas sofrem por antecipação? Nós precisamos tomar cuidado com muletas emocionais. Quando nós dizemos assim, eu ainda não quero mudar. Eu não acredito em mudanças. Este alívio temporário me basta. Sabe, irmãos, quando a gente está com uma doença e fala assim, ah não, é só eu tomar uma dipirona que está bom. Não está bom. Vai voltar, o problema ainda está lá. E aí a pergunta é, irmãos, como sair da negação? Como que nós vamos sair da negação? Para que a gente possa admitindo, poder cortar esse mal pela raiz. Primeiro, decida parar de viver de passado. Amém, irmãos? Dá para nós tomarmos essa decisão? Eu sou grato pelo meu passado, mas eu saí de lá, eu não estou lá mais. Se antes foi bom e agora está ruim, eu vou me focar aqui.
E aqui vai ficar bom também. Amém? Segundo, decida viver a verdade. Irmãos, paz, Marilson, tudo bem? Às vezes eu respondo assim: você quer que eu seja sincera ou simpática? Simpática, eu vou dizer, tudo bem. Mas se eu for sincera, a gente vai precisar sentar, porque a história é longa. Mas nós precisamos, amados, viver a verdade. Se não está tudo bem, e eu não me sinto à vontade de compartilhar com a pessoa que perguntou, eu posso dizer para ela, tudo bem, irmã. Eu não estou mentindo. Eu estou dizendo que apesar do meu problema, apesar da dificuldade, apesar da luta, está tudo bem. Mas eu não posso entender que eu dizer que está tudo bem, quer dizer que não dá para melhorar. Eu preciso ter um relacionamento comigo, em dizer para mim, Marilson, você sabe que não está tudo bem. Então levanta, sacode a poeira e vamos à luta. Pode pular o próximo, Michael? Porque nós já lemos esse versículo. Terceira atitude que nós temos que ter, irmãos, resolver o problema. Eu já contei, mas eu vou contar de novo. Uma historinha. Diz que numa tribo, o cacique morreu e o pajé ficou responsável por nomear um novo cacique. E aí ele fez um teste, né, com os jovens ali, para ver quem ia ser o cacique. Então o que ele fez? Ele pegou um vaso, colocou o vaso no meio da roda dos meninos e falou assim, o vaso é um problema. Quem resolver o problema será o novo cacique. A história diz que um foi lá, pegou um pano e cobriu o vaso. E o cacique disse assim, eu pedi para resolver o problema, não para esconder o problema. Um outro foi lá, pegou o vaso, tirou do meio da roda e colocou fora da roda. E ele disse assim, eu pedi para você resolver o problema, não para você esconder o problema, eu quero que resolva o problema. E aí a história diz assim, que teve um menino lá que falou, quer saber de uma coisa, vou acabar com essa conversa agora. Pegou um pedaço de pau, moeu o vaso. E aí as pessoas falavam assim, mas você não podia ter feito isso. Ele tinha valor, ele era valioso, ele era importante, era o vaso do pajé. E aí o pajé falou para eles assim, e agora, cadê o problema? E todos disseram assim, agora acabou. Ele quebrou tudo, acabou o problema. Então agora esse menino é que é o novo cacique. Porque ele resolveu o problema. Irmãos, resolver o problema, não é esconder o problema, mudar o problema do lugar, é resolver o problema.